Olá! Hoje nós vamos finalizar o capítulo 6 da carta de Paulo aos Romanos. Quando Paulo fala assim, ó, quando éreis escravos do pecado, estáveis livres em relação à justiça. Olha que frase curiosa. Quando a gente está escrava do pecado, ou seja, quando a gente está lá fazendo mal, achando bom fazer mal, a gente está livre da justiça. Que justiça é essa que Paulo está falando? É da justiça humana? Claro que não. Ele está falando da justiça divina. Porque a justiça humana pode nos pegar nos nossos delitos em vários momentos. No meio do delito, né, a pessoa é presa no meio do assalto, né, assim, com testemunhas e tudo. Ou a pessoa passa décadas enganando todo mundo, mas menos a sua própria consciência, não está enganando a espiritualidade também, né? A gente sabe que quando a gente vive esse tipo de coisa, essa vida dupla, ou até mais do que dupla, isso é muito ruim para o espírito quando desencarna, né? Porque a espiritualidade está enxergando o que nós estamos fazendo o tempo todo. Aliás, eles veem melhor do que a gente, conforme o nosso estado de evolução. Quanto mais a gente evoluir, mais a gente vai se autoconhecer. Mas a espiritualidade ao nosso redor nos conhece, todo tipo de espiritualidade, os espíritos amigos e também os espíritos infelizes. Então não existe segredo, esse negócio de falar, ninguém vai ficar sabendo. Essa é uma grande, mas uma grande ilusão. Mas aqui o Paulo não está falando dessa justiça humana, que a gente pode até ludibriar, mas que a consciência, né, que é o mais importante no nosso psiquismo, vai saber e vai nos cobrar em algum momento. Mas ele está dizendo o seguinte, quando a gente está abraçado ao mal, não, estou fazendo mal mesmo, eu vou me vingar mesmo, eu estou no vício mesmo, não estou nem aí, estou ali usando meu livre-arbítrio para desperdiçar a minha energia psíquica, espiritual para o mal, eu estou livre da justiça. Então é aquele momento que a gente olha para uma pessoa fazendo mal, e nós também fazemos isso, já fizemos, e a pessoa está rindo. Parece que ela não se importa, parece que ela não tem sentimento, mas não é isso. Ela só está com a sua consciência anestesiada. Quando ela estiver com a sua consciência desperta, ela vai sofrer as consequências da justiça. Qual justiça? Da justiça divina, que está escrita onde? Na própria consciência dela. Não tem uma pessoa de fora falando, olha Silvia, você hoje, você aquele dia. Não, sou eu comigo mesmo. Os espíritos amigos me ajudam a lidar com toda essa carga emocional. Mas sou eu comigo mesmo, né? E que fruto colhestes, então, daquelas coisas que agora vos envergonhais, né? Quando a gente vai despertando, a gente olha para trás e fala, nossa, não acredito que eu fiz tal coisa, né? Que fruto eu colhi daquilo que eu fiz, que hoje, com a consciência um pouquinho mais desperta, eu me envergonho. Pois seu desfecho é a morte. Então é claro que aqui a morte não é a morte física, é a morte no sentido de afastamento de Deus. Mas agora, libertos do pecado e postos a serviço de Deus, tendes vosso fruto para a santificação. Como desfecho? A vida eterna. Então, é aquilo que ele estava falando, né, nos versículos anteriores. A morte, ela é consequência do pecado, mas a vida está acontecendo o tempo todo, quando a gente se liga a Deus novamente, né? Porque o salário do pecado é a morte, e a graça de Deus é a vida eterna, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Essa é uma frase famosa, importante, né? Que mostra pra gente o pecado, né? E vamos lembrar, né? Lá quando Paulo escreve no Livro dos Espíritos, na resposta à pergunta 1009, se eu não estou enganada. O que é o pecado? Falando sobre penas eternas, né? Penas no sentido, né, dessas consequências, né? Vai para o inferno para sempre, né? Claro que o Espiritismo se posiciona completamente contrário a isso, porque isso é contrário à razão, né? À reflexão. Então ele vai dizer, o que é o pecado? O pecado é o desvio do caminho, é um falso movimento da alma, né? Assim que ele diz. Então quando a gente faz esse falso movimento da alma em afastamento à vontade divina, né? A consequência é o afastamento, é a morte. E a graça de Deus, e quando a gente se conecta de novo, a consequência é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Isso nos apazigua. Quando a gente pensa nessa definição de Paulo, né, o pecado como um falso movimento da alma, a gente pode pensar que mesmo quando a gente erra, a gente está buscando Jesus. A gente está nessa busca, só que a gente está no movimento ainda não falso, um movimento que ainda não é verdadeiro com a consciência, mas uma hora vai se tornar, né?
E cada momento que a gente vive de fraternidade, de caridade, de amor, de reflexão, de ensino, vai nos ajudar a voltar para a rota. Por isso que todo o bem que a gente faz vale a pena. Vale a pena para quem recebe, mas vale muito a pena para quem faz, porque é terapêutico, né? No nosso caminho de nos reencontrarmos. A gente continua semana que vem no capítulo 7. Até mais!